A paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre de 2024 estamos falando sobre a relevância e a missão da igreja, né? Relevância da igreja e a sua essência e missão. É importante falar? Sim. E hoje, irmãos, um tema muito bom para nós que somos pentecostais. Pois vamos falar na lição de número 8, vamos falar a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. A igreja, ela nasce, vamos dizer assim, depois de Pentecoste, é que a gente acredita. Muitas pessoas, já dou a informação agora de início, acredita que a igreja surge da reforma. Não, 100% errado. A igreja nasce em Pentecoste. Atos, capítulo de número 1, promessa de Jesus, Atos de capítulo 2, aí você vem a descida do Espírito Santo, lembrando que isso aí é a promessa, lei está no livro de Joel. Então, esquece esse negócio. A igreja nasce, o protestantismo nasce depois da reforma com tantos outros vultos, um deles Martim Lutero. Pode parar com isso. Isso é mentira. Isso é de quem não estudou. E a igreja não surge depois da reforma. A igreja já existia antes da reforma. A primeira igreja não são a igreja protestante. A primeira igreja é a igreja de Atos dos Apóstolos. E agora eu vou abalar o seu conhecimento, porque foi ensinado isso para nós. A reforma... Que reforma? O que é reforma? Porque o Martim Lutero prega na catedral as suas 95 teses para tentar reformar a igreja católica, não a igreja pentecostal, a igreja de Atos. O que Martim Lutero queria fazer era reformar a igreja católica. Pergunta: Martim Lutero reformou a igreja católica? A resposta é óbvia: não. A Igreja Católica continua com seus dogmas, continua com as suas indulgências, continua com as suas adorações, continua com as suas práticas ocultistas e tudo mais. Então, irmãos, fica triste não. Essa história de reforma não reformou foi nada. A Igreja Católica continua do mesmo jeito. E nós, professor, continuamos de Atos capítulo 2, nós não mudamos nada. Nós não precisamos ou não precisávamos de reforma, tanto que não teve reforma da igreja de Atos. A igreja continuou sendo o que ela é desde sua essência. Desculpe se frustrei o seu sonho reformador, dizendo que Martim Lutero reformou. Que reforma? A igreja católica do mesmo jeito? Do mesmo jeito, gente. Então, a reforma foi um pontapé para dizer: Igreja Católica é literalmente isso que vocês devem fazer, e eles não mudaram em nada. Então, a primeira igreja constituída na história foi em Atos, capítulo de número 2. Depois disso, é só isso. Sinto muito frustrar o que ensinaram para você. Não teve reforma. Só isso, tá bom? Mas hoje vamos manter. Por isso que a palavra aqui é manter. Não tem reforma. É manter o que nos foi ensinado. Abre já a sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo número 2. Lembrando, eu pulei aqui. Essa lição será aplicada no dia 26 de agosto de 2024, lição de número 8. Abriu? Atos, capítulo 2, verso de número 4, é o nosso texto áureo. Escrito está: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Aí nasce a igreja que vive até hoje sem precisar de reforma.
Verdade aplicada. Cada membro do corpo de Cristo necessita buscar e sempre ser cheio do Espírito Santo para cumprir a missão que o Senhor nos entregou e uma vida que agrada a Ele. Pois é. Primeiro ensinamento que nós temos sobre o Pentecoste. Qual, professor? Unidade. Estavam todos unidos no mesmo lugar. É o primeiro passo. Uma igreja que não é unida não é uma igreja pentecostal. Não é uma igreja do princípio, não é uma igreja primitiva. Onde tiver desunião, não é igreja de Cristo. Bora para os nossos objetivos de hoje. Corrigir os erros doutrinários sobre o batismo no Espírito Santo. E vai sair faísca só um pouquinho. Objetivo 2, expor sobre o Pentecostes verdadeiramente bíblico. Sim, tem um Pentecoste. Tem umas coisas aí que não é Pentecoste. No decorrer da lição, falaremos e mencionaremos umas fontes que você deve buscar. Terceiro objetivo, assegurar a identidade pentecostal da igreja. Manter esse caráter pentecostal, tá bom? Atos, capítulo número 2, do verso 1 ao 4, é o nosso texto de referência. Então, vamos lá. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Meu Deus. O que foi, professor? O que veio na sua mente agora? Fique em pé para receber. Fique em pé para receber? Ué, tem um Pentecoste sendo ensinado que não é bíblico. Porque diz o texto que eles estavam sentados quando foram cheios do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, batizado no Espírito Santo. Não estava de pé, não. Fica de pé para receber. É mesmo? Atos capítulo 2, verso 2 diz que eles estavam sentados quando desceu a primeira vez o Espírito Santo do Senhor. Ei, pregador. Deu ruim, né? Só faltou ler. 3. Foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Quem dava era o Espírito. Então eu não posso pôr a mão sobre alguém e dizer, receba o Espírito Santo e fale na língua tal. Receba o dom tal. Você vai receber o dom? Mentira, esse não é Pentecoste, não. O Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo. Você pode estar sentadinho no seu lugar e Deus te encher. Está provado aqui, Atos 2:2. E outra coisa, o Espírito Santo dá conforme Ele quer. Quem diz é Ele. Eu não posso determinar que dom que você vai ter, que língua que você vai falar. Eu só posso clamar para que o Espírito Santo venha, porque aqui sim, estavam todos reunidos no mesmo lugar, clamando por algo que eles não sabiam o que era, mas que ia vir, que foi o Espírito Santo. E no sugerido 24, 77, 122, se sabe, louva e engrandeça o nome do Senhor. Motivo de oração. Ore para que haja mais batismo com o Espírito Santo. E sim, aí cabe a mim e a você orar para que haja mais batismo com o Espírito Santo. Ora tudo aí que oro eu daqui. Soberano e eterno Deus, agradeço a Ti a oportunidade de ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Agradecemos a Ti pela vida da editora Betel. Agradecemos a Ti pelo pastor Josué, que tem feito esses comentários. Que o Senhor abençoe tanto um quanto o outro. E através desse motivo de oração, ou momento de oração, eu peço a Ti, Senhor, que
vem com o teu Espírito Santo batizar o teu povo. Criança, adolescente, jovem, ancião, não importa, Senhor, a idade, mas que eles venham ser cheios da tua presença. Ser batizado como foi no livro de Atos, Atos capítulo 2, que eles comecem a falar uma nova língua, que eles tenham, Senhor, os dons espirituais e esses dons venham ser manifestos dentro da igreja. Eu peço a ti, Senhor, batiza o teu povo com o Espírito Santo, para que eles entendam os objetivos deles, o propósito dele, pois quem tem o Espírito Santo tem um propósito, porque o Espírito Santo nos coloca o desejo de algo, e esse algo é o propósito que ele tem determinado para nós. Então eu peço a ti, batiza-os com o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Antes de nós irmos para a nossa introdução, aproveite para que você se inscreva no canal para que ele chegue um pouco mais longe através do ensino da palavra de Deus. Estou eu aqui toda semana e o pastor Alex também, certo? Com ensino bíblico e todo dia de manhã, 7h30 da manhã, devocional, para te levar um pouco mais perto de Deus. Café com Deus Pai é o nome do devocional. A introdução nos diz assim: veremos nesta lição alguns aspectos que compõem os fundamentos da teologia pentecostal clássica, a crença na atualidade do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, perseverança no caminho da santidade e favor no serviço cristão, enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo está conosco até a consumação dos séculos, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estejamos nós trabalhando em santidade. Tudo isso aqui nós vamos falar na lição de hoje, para que nós possamos propagar ou proclamar a vinda dele, mas não esquecendo que precisamos do Espírito Santo, que tem uma função ímpar na minha e na sua vida, nos ajudar naquilo que nós não sabemos fazer. E diz a sua palavra que nem orar como convém. Eita glória! Ponto número 1. O Pentecoste bíblico. Desde o Antigo Testamento, é possível atestarmos que o derramamento do Espírito Santo é um aspecto do plano divino para o seu povo. Isso aí nós encontramos desde o livro de Isaías, o livro de quem? Joel. Já havia uma promessa, já tinha no Antigo Testamento uma promessa da vinda do Espírito Santo. Os homens conheciam? Ainda não. Nós, pentecostais, acreditamos na dispensação. No Antigo Testamento tinha a dispensação da lei, a dispensação de Deus, a dispensação dos patriarcas, e o Espírito Santo ele atuava de forma esporádica com um vislumbre de como seria o derramamento. Nós temos aonde? Na vida de Davi, que ao tocar expulsava o demônio de Saul. Nós temos em Sansão, que com sua força sobrenatural venceu os filisteus, voltando para Davi, matou um leão, matou um urso. Você tem Gideão sendo tomado para liderar apenas 300 homens para vencer uma batalha. Você tem Josué na muralha de Jericó. Você tem Moisés na tirada do povo do Egito. E se você for ver, são ações do Espírito Santo esporádica, fazendo o quê? Um vislumbre do que seria ousadia como Elias. Não vai chover. E não choveu. E depois de 3 anos ele disse, vai chover. E choveu. O Espírito Santo dizendo, Deus mostrando para o homem, olha, vocês estão vendo esse ponto que vocês estão sentindo, vendo, se movendo? Imagina quando isso aí for derramado. Agora está sendo dado a vocês em gotas. Eita, boa. Estão sendo dados a vocês em gotas. Imagina isso aí sendo derramado. Imagina como será. Eita, forte, né? É desse jeito. Cristo fala sobre o batismo no Espírito Santo como sendo a promessa do Pai. Então, irmãos, a gente não.
Eu ia falar, a gente pode até dizer não, nós podemos dizer com afirmação. Antes de Jesus dizer que o Espírito Santo vinha, o Pai já tinha prometido, em Isaías e em Joel. Então a promessa, ela perpassa Jesus, ou ela vem antes de Jesus proferir, né? Que Jesus apenas confirmou o que o Pai havia dito. Mas veja que é muito mais, uma promessa muito mais lá atrás para o homem. E quando Jesus vem, Jesus diz, olha, eu não sou o Espírito Santo. Eu estou agindo pelo Espírito. Imagina o que eu estou fazendo derramado em vocês. Jesus também era a prévia da glória de ter o Espírito Santo. Sim, e quando Jesus vem fazendo cego ver, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar, os milagres extraordinários com a natureza, não pare de chover, pare de soprar, expulsando os demônios, e você diz, uau, como é que é possível? É possível quando vocês receberem o que eu tenho, o Espírito Santo, que é igual a mim e vai estar sobre vocês. Que é isso, irmão? Dá até para falar em língua. Misericórdia, Jesus. É aula. Ajuda-me. Mas a promessa era do Pai. Era maior, né? A promessa era do Pai. Desde então, a igreja tem vivido de forma abundante e experiências pentecostais. É isso aí. Nós vivendo nesse mover. 1.1. O Espírito prometido. Tá prometido. A Bíblia registra várias promessas do próprio Deus quanto ao envio do Espírito Santo. Zacarias, Joel. Deus é aquele que fala e cumpre. Hebreus 6, Tito 1 e 2. Tito 1, 2, né? O derramamento do Espírito Santo, descrito em Atos capítulo 2, não significa que ele somente passou a agir a partir daquele dia. É nítido no Antigo Testamento, não somente a promessa do derramamento do Espírito Santo, mas também sua presença e ação desde a criação ao longo dos acontecimentos antes da chegada do Messias. Aí eu faltei mencionar somente um. Em Gênesis capítulo 1, num princípio, deixa eu ler na íntegra, que eu quero pegar, deixa eu ver o versículo certo que eu quero falar com você. No princípio criou Deus os céus e a terra, não, mas deixa eu ler para você. Eu quero aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra, isso aqui tá de cor. Agora, olha o 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, isso é o 2, a parte B. E o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Esse Espírito movia sobre a face das águas era o Espírito Santo. Lá já estava ele, se movendo sobre a terra, trazendo vida sobre a terra. E é quando o Espírito paira sobre as águas que ele vê e há a necessidade da criação. E quando o Pai Deus Pai, diz haja, o verbo que é Jesus, o mesmo verbo de João capítulo 1, diz haja, agiu pelo poder do verbo, com a ação do Espírito e a autoridade do Pai. Recebe aí, crente. É para dar glória de pé. Portanto, podemos afirmar que a promessa se refere a outras nações, a outras ações do Espírito Santo, além de serem mais intensas e abrangentes. O apóstolo Paulo fala do mistério do Espírito como sendo de maior glória em relação ao passado, porque no passado era gotas, agora é o derramamento. Eita glória! Quem já experimentou, irmãos? Eu gosto da música da Fernanda Brum. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Eita glória gloriosa! Ponto 1.2. O Espírito derramado. O dia histórico do Pentecoste foi o primeiro evento do derramamento do Espírito, também conhecido como
a primeira evidência do batismo no Espírito Santo e o cumprimento das promessas e da promessa de Jesus recebida do Pai. O Senhor Jesus, antes da ascensão, ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que fosse revestido de poder para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados todas as nações. Pausa aí um pouquinho. Cadê minha caneta? Gente, não está aqui, ficou em algum lugar. Mas dá para marcar aqui, peraí. Derramamento do Espírito Santo, conhecimento do batismo e o cumprimento do fortalecimento. Aqui, quero marcar com você aqui, arrependimento. Lucas, capítulo 24, verso de número 47 a 49. Não há a possibilidade nenhuma de ter o derramamento do Espírito Santo se primeiro não for pregado o arrependimento. Eu sei que ultimamente as pregações de arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu, têm ficado cada vez mais escassas. Isso é para congressos, isso é para ciclo de oração, isso são para as reuniões de homens, mulheres, crianças, adolescentes. Isso tem fugido dos nossos púlpitos. Arrependimento. O evangelismo não se baseia mais em arrependei-vos, pois é. Mas para que houvesse o derramamento do Espírito Santo, haveria a necessidade de pregar um arrependimento de uma vida promíscua, arrependimento de uma vida devassa, arrependimento de uma vida que não agradava a Deus. E esse arrependimento geraria um avivamento que culminaria com a descida do Espírito Santo. Talvez, nós deixamos de ver batismo no Espírito Santo nas nossas igrejas porque deixamos de pregar arrependimento. Continuando, o próprio Senhor informou que a promessa seria cumprida não muito depois. Assim, quando Lucas informa que o derramamento se deu no dia de Pentecoste, então os discípulos não precisaram esperar muito. Vemos que em Atos, que a igreja iniciou com oração, perseverança, unidade e revestimento de poder, pois os discípulos estavam firmados na palavra do Senhor. Pois bem, o dia de Pentecoste, ele já foi ensinado muitos e muitos, né? Pentecoste era uma festa conhecida como a festa da colheita, a festa da gratidão, a festa, enfim, era uma festa judaica que representava um novo ciclo, representava uma nova etapa, porque se comemorava por 50 dias. E dentro desses 50 dias havia uma comemoração pelo que se obteve de Deus. Se Deus concedeu, o que Deus concedeu. E foi o Pentecoste. O Espírito Santo desce para mostrar para mim e para você que nesse dia de Pentecoste é motivo de agradecermos. Porque nós não merecíamos, mas Ele quis derramar sobre mim e sobre você. Certo? 1.3. O resultado do derramamento do Espírito. O que gerou? Que resultado foi esse? Quando lemos sobre o resultado, precisamos estar atentos para não nos determos apenas ao falar em outras línguas, pois, biblicamente, o derramamento do Espírito não ressalta somente ao que acontece em um determinado momento, mas, como lemos nos registros de Lucas e nas epístolas, acarreta outras consequências além do falar em outras línguas. Maior dinamismo, ousadia e intrepidez no anúncio da palavra de Deus, edificação espiritual na vida dos discípulos de Cristo, maior dedicação à oração e intercessão, poder no combate contra a força do mal, capacitação para ajudarmos uns aos outros no corpo de Cristo. Infelizmente,
Algumas pessoas ensinam que ser batizado com o Espírito Santo é apenas falar em línguas. Não é. Não é. É uma doutrina que a gente vai entrar no outro ponto, ponto 2. Então, para não dar spoiler, infelizmente, muitas igrejas acham que ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas e ficar rodando como o peão da casa própria, do baú do senhor Silvio Santo Abravanel, que Deus o tenha essa semana, foi levado aos céus. Como judeu, acreditaremos que ele foi para a glória, porque além de ser judeu, acreditava em Jesus. Mas, trazendo aí, né, o peão que ficava girando lá, da casa própria, não, irmãos, isso não é o Pentecoste. O Pentecoste, para começar, nem relata que o povo ficava rodando, girando como peão. Que é isso, professor? Você é pentecostal até o tutano. Mas não tem isso na Bíblia. Na Bíblia tem homens e mulheres sendo cheios do Espírito Santo para falar novas línguas. E acima de tudo, aqui ó, eu vou ler para você. Aqui ó, dedicação à oração, intercessão e poder para combater. Camaradas, disse que foi batizado com o Espírito Santo. Ele não tem vontade de orar? Ele não foi batizado com o Espírito Santo. Ela disse que foi batizada com o Espírito Santo. Não tem prazer em interceder por ninguém. Ela não foi batizada com o Espírito Santo. A pessoa foi batizada com o Espírito Santo e não recebeu uma autoridade para poder pregar, expulsar demônio. Ela não foi batizada com o Espírito Santo. Isso é Bíblia. Porque eles foram ousados. Foi, como é que chama aqui? Maior dinamismo, ousadia e intrepidez. Se você diz que é cheio e não tem essas características, reveja o seu conceito. Peça para que o Espírito Santo te renove, já que você disse que é batizado. Ensina isso, professores. Não é só girar, não. Não é não. Não é só falar em língua, não. É ter ousadia para proclamar a palavra de Deus. Ponto de número 2. A identidade pentecostal da igreja. Precisamos manter a identidade pentecostal da igreja de acordo com um padrão bíblico. O nosso foco neste tópico será trabalhar sobre o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e a atualidade dos dons. Já digo no spoiler que esses mesmos reformados que dizem que houve uma reforma, mentira, que não teve reforma, é só encheção de linguiça, a igreja continua a mesma igreja, não teve reforma nenhuma. Ponto. Certo, ele diz que não existe mais Espírito Santo. Pois é, homens como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, quem mais? Rodrigo Mocelin, Iago Martins, quem mais? Aí popular aí no YouTube. Alguns outros. Ele diz que o Espírito Santo parou de agir. Não tem mais. Não tem. Eles dizem que cessou com o último apóstolo João na ilha de Patmos. É sério isso, gente? Quer dizer que não tem milagre mais hoje. Os homens tão inteligentes, por isso que disse Festo, se não me engano, Paulo, há muitas letras te enlouquece. Eu vou até tomar água. Eu queria saber de onde que tira esse negócio. Da Bíblia que não é, porque eu sou um milagre, eu tenho prova. Dá até vontade de mostrar. Dá uma revelação que o pregador desse de mim. Já falei pra vocês aí. Que pena, né? Uns homens tão inteligentes, mas com a ideia dessa. 2.1. O batismo no Espírito Santo. Já vimos no tópico anterior que as Escrituras revelam e registram a diversidade de ação do Espírito Santo em diversos momentos ao longo do tempo.
Este subtópico está enfatizando mais uma ação do Espírito Santo, o revestimento de poder visando capacitação dos discípulos de Cristo para serviço e testemunho. Assim, é uma ação do Espírito Santo destinada de outras operadas pelo mesmo Espírito, regeneração, santificação e batismo no corpo de Cristo. Aí, olha aqui um recado da CONAMAD, que é a Convenção das Assembleias de Deus de Madureira. O credo da CONAMAD, publicado, menciona no jornal o Semeador, afirma que cremos no batismo bíblico como Espírito Santo que nos é dado por Deus mediante a intervenção de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas conforme o Senhor, conforme a sua vontade. Trata-se de uma experiência própria da nova aliança, pois Jesus Cristo é o batizador, ou seja, está no credo das Assembleias de Deus de Madureira. Acredita no batismo do Espírito Santo. Glória a Deus por essa afirmação, pois nós acreditamos também. 2.2. Os dons. Vamos falar dos dons? Bora! Dons espirituais. Os dons espirituais são dotações e capacitações sobrenaturais que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, outorga à sua igreja, visando a expansão universal da sua obra e edificação dos santos. Há diversos dons mencionados em diferentes textos do Novo Testamento. Encontramos uma relação dos dons em 1 Coríntios capítulo 12. É possível dividi-lo em 3 grupos. O primeiro grupo, dos dons de expressão verbal, dom de variedade de língua, dom de interpretação de língua e dom de profecia. Os dons de saber, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom de discernimento dos espíritos, ou discernir os espíritos. Os dons de poder, o dom da fé, os dons de curar, o dom de operação de maravilha. Aqui, o pastor Josué, ele pega, olha só, apenas o 1 Coríntios. Só que assim, como ele mesmo disse, você tem o livro de Efésios, você tem outras passagens, Romanos, se eu não me engano, também traz, é isso mesmo, ó, 1 Coríntios, Romanos e Efésios. São outros lugares, ainda tem 1 Pedro, mencionando outros dons. Só que eu acho que por falta de explicação, irmãos, das Assembleias de Deus, nós, assembleanos, a gente confundiu o povo. Professores, nós acabamos confundindo o povo. Se você perguntar assim, bate pronto, quantos dons existe? A grande maioria, mas a grande maioria mesmo, dos assembleanos vai dizer automaticamente, existe 9. Por quê? Porque damos ênfase ao 1 Coríntios capítulo 12. Então, esses 9 dons, divididos em 3 categorias, nós ensinamos como se eu fosse somente esse. Mas não é verdade. Se você abrir, tá até aqui, ó, e serve para você, ó. Anota aí e vê outros dons. Anota. Vou falar bem pausado para você anotar. 1 Coríntios capítulo 12, 14 a 26. Anota mais um. Romanos, capítulo 12, 4 a 8. Efésios, capítulo 4, 11 a 16. E também 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4,
do 11 ao 16. Todos esses são dons. Mas, infelizmente, os assembleanos, eu falo infelizmente porque o povo acaba achando que é somente esses. Dividiu como um dom de sabedoria, eu vou colocar aqui, vou colocar do jeito que eles colocam, ó. Os dons de expressão verbal. Deixa eu anotar para você. Eles separam aqui assim, ó. Expressão verbal. Aí depois ele separa como dom do saber. E depois separa como dom de poder. E aí só ensina sobre esses. Aí as pessoas acham que é somente esses. Mas não é, irmãos. Assim, mencionado na Bíblia, juntando todas essas passagens que eu te falei, são mais de 22. Isso mesmo. Se você ler e contar, mencionado como dom, são mais de 22 dons. Pode procurar. Procura, para com calma, para aí, deixa eu confirmar se esse professor está fazendo heresia mesmo ou não. Irmãos, confere. Então não é somente 9. Tá? Então é um ensinamento que os assembleanos infelizmente ensinaram errado, porque deram muita ênfase a esses dons, sendo que tem os outros. Tá bom? Dá uma conferida, professor, e vê. Aluno que está aqui me ouvindo, dá uma lida nas passagens que eu citei para você. Você vai contar no mínimo 22 dons mencionados na Bíblia. Ok? Guarda essa informação e leva para a sua vida. 2.3. A atualidade dos dons espirituais. Agora vamos ver. Tá valendo ou não tá? Apesar que para nós que somos pentecostais, nós acreditamos nos dons, né? Não tem muito o que discutir através disso. No entanto, nós temos que ensinar para que não venha alguém dizendo que não existe e por falácias o nosso povo venha acreditar que não existe mais os dons em exercício no dia de hoje. Mas vamos lá ver o que o escritor, o comentarista Josué nos coloca. Ainda há os que acreditam que as manifestações dos dons espirituais, principalmente os relacionados em 1 Coríntios capítulo 12, cessaram após a conclusão do cânon do Novo Testamento e do final da era apostólica. Contudo, não há base bíblica para a defesa desta linha de pensamento. Afinal, enquanto estiver nesta terra, continua precisando de edificação, exortação, consolação, curas, revestimento de poder para pregar o Evangelho. O apóstolo Pedro, logo após o derramamento do Espírito Santo, afirmou: a promessa diz respeito a vós que está presente lá, tanto quanto Deus nos chamou, Deus, nosso Senhor, chamar. Quanto Ele chamar. Então vai ultrapassou Judéia, Samaria, Cafarnaum, até os confins da terra. Se é até os confins da terra, em que era? Não tem tempo. Aonde tiver uma terra, aonde tiver um povo, será derramado, propagado, proclamado o Espírito Santo. Certo? Está em pleno vigor por esta promessa de Atos 2, 39. Ora, Deus continua chamando ao arrependimento, à conversão e concedendo revestimento de poder. Além de não encontrarmos nas Escrituras apoio para o cessacionismo, ainda temos o testemunho da história da igreja que registra os muitos avivamentos ao longo dos anos. Então, quando a pessoa ela está conformada eu não queria usar a palavra pessoa, né? Quando a pessoa ela está com a sua mente já cauterizada,
como é o caso dos nossos irmãos reformados, ele vai ver o cego ver e vai dizer que é mentira. Infelizmente, se pegar vamos dizer, morreu algum irmão reformado, e chega lá um pentecostal e diz, assim diz o Senhor, levanta desse caixão e anda. Ele vai dizer que o irmão não morreu, não. O irmão estava apenas com aquela doença lá que para o coração, ele estava morto momentaneamente. Você acredita, gente? Como é que pode? É limitar o meu Deus. O meu Deus, irmãos, ele é poderoso para fazer muito mais. Então, eu acreditar que Deus não ressuscita mortos, não cura, não sara, não liberta, não tem... Eu estou dizendo que esse Deus é um Deus que não tem poder para agir mais? Precisamos, irmãos. Professor, ensina os teus alunos que o Espírito Santo continua agindo da mesma maneira, da mesma forma. O Espírito Santo não mudou, não tem... Deixa eu ler essa palavra. Sensacionismo. Nós continuamos, nós somos continuistas. Acreditamos que esses dons será até a retirada da igreja daqui. No céu, sim, não haverá mais necessidade de nenhum desses dons. Mas enquanto a igreja aqui estiver, precisará dela. Certo? Já se inscreveu? Já? Então curte. Já? Então comenta. Já? Então compartilha. Deus abençoe vocês. Ponto de número 3. Vamos lá? Mantendo a chama pentecostal. Tem até um hino, né? Mantendo a chama pentecostal. Vamos lá. Refletir sobre manter a chama pentecostal é continuamente ocupar nossa mente sobre a relevância de sermos perseverantes no cultivo de diversos aspectos que resultam na ação do Espírito Santo na igreja após o Pentecoste. Neste tópico será ressaltado o viver em santidade, o andar em espírito e o foco no cumprimento da missão da igreja. Manter esse fogo pentecostal, esse batismo com o Espírito Santo aceso em nossas vidas. Vamos lá. Viver em santidade. Ponto 1, né? O pastor Paulo Leiva Macalão, para quem não sabe, é um dos fundadores aliás, é o fundador da igreja AD Madureira, certo? Por ocasião do cinquentenário de fundação do Ministério de Madureira em 1979, ou seja, quando eu nasci, o Madureira completou 50 anos. Se eu tenho 45, o Madureira já vai fazer 100 anos, gente. É desse jeito. Se ele tinha 50 com 79, eu tô com 45, 95. 95 anos de Madureira. É desse jeito. Tá aí. Ele fez um pronunciamento, ó. Afirmou que enquanto o mundo evoluía para o pecado, a igreja deve evoluir para a santidade. A razão para o crescimento da igreja neste século, ele falando aqui, né? Então, o século XX foi quando foi o pronunciamento. Esta está na ação do Espírito Santo e na vida de santidade. Não pode haver uma coisa sem a outra. Santificação é uma das doutrinas que compõe o fundamento teológico das Assembleias de Deus no seu nascedouro. Então, aí eu ainda vou continuar dizendo, eu acho, para não ofender alguns irmãos, que o que falta de batismo no Espírito Santo nas nossas igrejas é porque está faltando santidade. Eu falei que faltava arrependimento. E o pastor Leiva Macalão está dizendo que está faltando santidade. Então,
arrependimento e santidade para continuar tendo o quê? Batismo com o Espírito Santo. Isso aqui ele está falando há 90. Não. Ele falou quando ele completou 50, né? Então, há 45 anos atrás, ele já estava falando sobre isso. 45 anos atrás, ele já estava dizendo que a igreja precisa ter santificação para que haja batismo com o Espírito Santo. Então, a pergunta não cala, professores. Faça essa pergunta. Então, está faltando o quê para ter batismo com o Espírito Santo? Santificação. Eita Jesus, Paulo leva macalão, é desse jeito. Continuando, não apenas revestimento de poder, mas também santificação para um viver ético que ressalta em ser luz e sal em um mundo corrompido e perverso. Eita, é forte demais. 3.2. Viver no Espírito. Como é que se vive no Espírito? Viver no Espírito é o maior desafio para o crente. A natureza central herdada de nossos primeiros pais faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, torna-se novas criaturas pelo processo salvífico, isso mesmo, da redenção. Entretanto, elas precisam viver no Espírito para ter um relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para viver no Espírito é preciso ter o Espírito dentro de si, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito. E aqui tem citações. Vamos lá? Portanto, para viver no Espírito é preciso ter o Espírito Santo dentro de si. João 14, 17. Ser guiados pelo Espírito. Romanos capítulo 8, 14. Ser cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. Então, precisamos do Espírito Santo constantemente, dentro, guiando, né? E ser cheio dele, com ele. Eita, glória gloriosa na minha e na sua vida. E 3.3 já, gente? Foi, né? Fácil a lição de hoje, tá, gente? Fácil de aplicar. Só não podemos deixar este fogo pentecostal acabar. Viver em ação. São inúmeros os textos bíblicos que apontam para uma vida de serviço por parte do povo de Deus, como resultado da ação transformadora do Senhor na vida das pessoas. Fomos libertados pelo Senhor para sermos dele e o servirmos. Mulheres que foram curadas e libertadas seguiam a Cristo e o serviam. Paulo diz que os membros da igreja em Tessalônica se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1, 9. Importante destacarmos neste tópico é que serviço a Deus também é demonstrar enquanto servimos aos nossos irmãos em Cristo. Né? Isso é Hebreus capítulo 6, verso 10. Todos os nascidos de novo são vocacionados para uma vida de serviço, para edificação da igreja e a glória de Deus. Irmãos, não dá para nós dizermos que somos cheios do Espírito Santo, estamos dentro da vontade do Espírito Santo, fomos batizados com o Espírito Santo e não estamos dispostos a servir na igreja. Na igreja local, talvez você fale assim: professor, eu não tenho um cargo nenhum. Beleza. Se formos observar, se fôssemos dar cargos para todo mundo na igreja,
não teríamos cargo suficiente. Eu falo da nossa, que tem entre 250 e 300 membros. Mas não é porque você não está trabalhando em um cargo que você não pode ser útil, não pode servir a sua igreja. Por exemplo, vai ter um culto que denominado de missão, porque você pode contribuir comprando uma bandeira ou dizendo, irmão, eu não trabalho em missões, com missão, enfim, mas eu quero contribuir financeiramente. Você já está servindo a igreja para que outros possam fazer aquilo que você não consegue fazer, mas você contribuiu. Você não consegue estar disponível para limpar um banheiro, mas você serve comprando uma vassoura, comprando um produto de limpeza, comprando uma luva. Em si, sempre vai ter uma atividade que você pode exercer dentro da igreja indiretamente. É que, infelizmente, nós nos acostumamos, irmãos, ao povo da igreja a servir só se tiver com o microfone na mão, só se tiver o nome no departamento, só se tiver dizer, fulano fez isso. E tem tanta gente servindo de maneira que você não sabe nem quem foi que fez, mas continuou servindo. Sabe o que é isso? São pessoas cheias do Espírito Santo. Agora não, porque a nossa igreja está passando por uma pequena reforma, mas a nossa igreja servia café da manhã na escola dominical e um irmão voluntariamente, por ele só, a nossa igreja dava o pãozinho, dava o leite, dava o café, manteiga, enfim, né? Um café básico da manhã ali. E o irmão Geraldo, esposo da Tassiana, a mesma que eu ajudo na intercessão. A líder é ela, eu só ajudo a mãe do Gael, a avó do Gael, né? Aí vem a Isa, vem as suas outras filhas, mas enfim, o irmão Geraldo, o que ele faz? Agora não, porque não tem mais onde colocar, onde a gente fazer essa dinâmica. Todo domingo ele ia lá e comprava. Comprava não, fazia um bolo, uma torta, rosquinhas, donuts, fazia o quê? Umas broa. Ele fazia e levava e dizia, eu trouxe para a escola dominical. É para vocês. Ele dava, ou seja, ele não era da escola dominical, no que sentido? Não era professor, não era superintendente, não fazia parte da liderança, mas ele era aluno. E ele, como aluno, levava uma torta, um bolo, uma broa, enfim, todo domingo. Quando eu não ia, ele mandava mensagem, pastor, você hoje perdeu a broa húngara, ou era rosca húngara que ele falava. Irmãos, o irmão servindo, abre-se um parênteses, e ele não é nada na escola bíblica dominical. Entendeu? Nada, abrir um parênteses, não tem cargo. Então tem como servir. Sabe o que é isso? Um irmão que tem o Espírito Santo. Um irmão que tem o Espírito e pode servir. Servindo no café da manhã, dando uma porção das suas mãos, tá? Não era comprado, era feito. Existe serviço maior do que esse. Uma coisa é você dar o dinheiro para comprar, outra coisa é você fazer o negócio. E ele gostava de fazer isso aí. Então você pode servir na igreja sim. O Espírito Santo te capacitou, meu irmão, para servir de alguma maneira. Então você que é batizado com o Espírito Santo e não serve, pergunta para Deus se você é realmente batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está em você para te capacitar para o serviço da igreja. Conclusão nos diz assim: precisamos manter essa chama pentecostal, nossa identidade construída ao longo dos anos. Devemos primar pela ortodoxia e ortopraxia bíblica, não permitindo que os modismos baseados em experiências pessoais sejam colocados acima dos princípios das Sagradas Escrituras. O que o pastor está dizendo? Em suma,
Tem muita gente dizendo que teve um sonho, teve uma revelação e que Deus mandou ficar pulando no culto de um pé só. O que é isso, irmão? Deus disse que todo mundo aqui tem que vestir vestido e ficar rodopiando. Foi uma revelação que Deus deu. Irmãos, os dias são maus. Se você pega umas igrejas aí, pseudos pentecostais, são verdadeiros centros de macumba, verdadeiros centros espíritas. Só falta colocar, irmão, o turbante e as guias, porque os movimentos e as roupas já não são mais pentecostais. Mas não é porque tem alguém fazendo errado que nós não somos pentecostais. Nós somos expulsando, né? Fazendo o povo cair com o terno. Onde tem isso na Bíblia, meu irmão? Deus me revelou que ia ser assim. Se tu quiser ser bíblico, irmão, se tu quiser ser bíblico, nem para pedir para o povo ficar em pé, tu pode. Porque para o povo ser batizado com o Espírito Santo, tá todos eles sentados. Sentados. Atos 2:2. Pode ler. Nem em pé. Fica de pé para receber do Espírito Santo agora. Fique sentado, meu irmão. O Espírito Santo batiza do mesmo jeito. Então, por causa das aberrações que nós temos visto ao longo da história, nas mídias, nas TVs, no YouTube, é que tem pessoas dizendo que isso não existe mais. Não é porque estão bagunçando com o pentecostalismo clássico, dado na fundação da igreja, que eu vou dizer que hoje não tem. Tem sim, irmãos. Tem batismo, tem profecia, tem língua, tem cura, tem revelação, tem sim. Não é as experiências dos maus que vai me fazer deixar de acreditar no Espírito Santo. Precisamos contar isso na nossa classe. E se possível for mostrar vídeos, isso aqui não é Pentecoste. Pentecoste é transformação, é metanoia. Pentecoste é eu ser revestido com ousadia. É para eu ter desejo de orar, desejo de interceder, desejo de falar da palavra, transformar a minha vida para que outros sejam transformados. Esse é o pentecostalismo verdadeiro. Então, que nós possamos ensinar e querer que volte para nossas igrejas o batismo com o Espírito Santo. Pergunta para você meditar. Qual foi a última vez que alguém foi batizado com o Espírito Santo na sua igreja? Qual foi a última vez que alguém foi batizado com o Espírito Santo na sua igreja? Que Deus abençoe. Você aplique essa aula maravilhosa para manter essa chama pentecostal acesa. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Vejo vocês por aí, querendo Deus. Tchau, povo. Deus abençoe.